Oba! Hã? Preciso do meu. Do seu? O quê? O André foi embora. Oi, gente! Boa tarde. Tô meio descabeladiane, mas vamos lá, né? Boa tarde pra você que tá aí acompanhando nossa última semana de lives diárias. Então, a partir da semana que vem, nossas lives não serão mais diárias, mas teremos muito conteúdo. Então, a semana que vem, pelo menos, terça e quarta, nós vamos ter já lives marcadas. Uma delas é com o Léo, que é toda quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo de Oxum. E a semana que vem nós vamos falar sobre o arquétipo de Oxóssi na quarta-feira com o Léo. E na terça vai ser com o Jack, que teve live ontem. Inclusive, se você não viu, venha entender sobre o mistério das velas. E o Jack vai falar sobre homossexualidade e espiritualidade na terça que vem. E hoje nós vamos falar um pouquinho... Na verdade, vamos ter a aula, né? Porque como o André fala, é uma aula live. Ao live hoje. É uma Posso dar live. oi? Ah, tá, que você foi embora. Oi. Enfim, tá bom. Aí, hoje nós vamos falar sobre o arquétipo de Oxum com o Léo. Manda mensagem aí pro Léo que talvez ele não esteja ainda por aí. Não tá aí ainda? Ainda não. Já chega. Já chega o Léo. Inclusive, se vocês tiverem temas de live, quero saber sobre tal assunto, quero entender mais sobre tal questão, manda mensagem pra gente que a gente vê se arranja alguém pra falar sobre isso. Apareceu o Léo. Chegou. O Léo Nossa, chegou. Cheguei. Olá. É. Oi, Léo. Oi, Léo, tudo Tudo bem? bom, Rê? Tudo bom, André? Tô bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem também. Estava aqui dizendo que a partir da semana que vem nossas lives não serão mais diárias, porque não estamos nos dando conta, mas que a quarta-feira do Léo está garantida. Então, continuaremos com as suas aulas aqui. Que bom, que bom. Isso é um bom sinal. Vocês não estão dando conta porque a coisa tá aumentando bastante. Isso é muito bom, é bem-vindo. É. O Mas o André, ó, sucesso falou também aqui. traz suas consequências. Sim. O André Na hoje, verdade, o André é filho de Oxum e tá todo aqui, ó. Hoje, só porque a live de Oxum veio de roupinha dourada, ó, vem cá, que olha, ele bonitinho. ainda veio de dourado e vermelho, como eu diria, uma qualidade de Oxum, Oxum Apará, metade guerreira, metade dócil. Aí, ó. Opa! Já começou as Durante 6 diferenças. meses, Oxum, então tranquila, aquela coisa, calma. Depois de 6 meses, Yansan, quer quebrar tudo que vem pela frente. É uma qualidade de Oxum, que inclusive eu sou filho dessa qualidade, né? E, bom, mais uma vez, estamos aqui reunidos, que bom, que coisa gostosa, né, para falar hoje sobre Oxum. E deixa eu ver aqui, gente. Eu tô com um roteirinho porque é muita coisa para falar. E eu sempre vou fazendo as diferentes analogias. Sem o meu roteiro, eu me perco. Não adianta. Pessoa Eu gostei do organizada é filtro que você. outro naipe, né? Não, na verdade é a tentativa. Entendeu? É a tentativa, é a tentativa. E, gente, agradecer ontem vocês. Eu vi o André lá na live de autocuidado, Verdade! Mas estava né, muito lá séria com o aquela Jorge. live. Tava muito É séria. porque, é porque tem muitas coisas técnicas, né, naquela live. Era de Jungianos, enfim, bem legal. O que? Aqui vocês me veem mais descontraído, é isso? Ah, sim, bastante. Você Entendi, tá em casa, entendi. puxa a cadeira, toma um chazinho aí. Manda meus Ou Boa. melhores. um vinho. Tá mais pra vinho, no Sim, caso. Apesar que sim. O também André já não tá. busca, né? O André já tá aí com a caderneta? Meu café e minha Ah, com caderneta. o café é caderneta, perfeito. Então vamos lá. Bora. Oxum, essa mocinha aí, né? Primeiro que Oxum é uma das esposas de Xangô, senhor da justiça, né? Que solta fogo pela boca. A mais predileta, porque ela é a mais dengosa.
Tá? Oxum igual a Dengo. Oxum igual a mãe. Então, por exemplo, se o Oxum quer pedir pra você pegar uma coisa, não vai falar pega lá pra mim. Ou, por exemplo, Yansan, vai lá e pega. Bem, você pode pegar pra mim, amor? Eu tô tão cansadinho. Entendeu? Diferente de É, outra é, é, esposa dele, né? Oba. Oba, já pedi três Oba! vezes. Ah, é que eu não escuto desse lado. Não, Oba é assim. É, vai lá agora, senão eu vou te fatiar. Entendeu? Né? E aí, o que acontece? A Oxum traz isso, e aí hoje nós vamos trazer esses diferentes lados da Oxum. Eu trago figura Júnior. Júnior é feito de Oxum? É, sou feito de Odé. E, enfim, a gente vai trazer os lados aí da Oxum. Sei que você não é assim, não. Sei, sei. E Oxum é aquela coisa também, né? É, Oxum, ela, por exemplo, diferente de Yansan, Yansan vai de frente nessa questão aí dos obstáculos, enfim, né? A Oxum, ela vai fazendo como se fosse o leito do rio, então ela contorna, enfim, vou trazer umas lendas aí pra gente pensar um pouco, né? E Júnior, tem também a qualidade Apará, que também não é tão docinho assim, né? Mas eu vou contar um Eu pouco. acho que na nossa casa a gente acredita que temos 6 vibrações de orixá. E os meus padrinhos são Oxum e Xangô. Eu acho que eu tenho essa Oxum aí também. Porque eu falo com o André assim, não falo, ai, André, amor, pega lá. Fala, André, pega lá, vai. Vamos? Né? É Machado. É Machado, entendeu? Xangô, é o Oxê de Xangô. E semana que vem a gente vai falar do orixá mais lindo que tem no mundo, né? De Oxóssi. Maravilhoso. Melhor, mais Perfeito. lindo, mais cherry. Também acho. Então o que acontece? Ela é uma das esposas de Xangô. Ela viveu com Oxóssi, né? Tem dando aí uma das mais lindas histórias de amor da mitologia africana. Todas as mitologias, gente, vão trazer para nós um casal sagrado com um filho, príncipe herdeiro. No caso aqui da mitologia africana, nós temos Oxóssi, Oxum e Logum-Edé. Temos também um outro caso de amor, que é Xangô e Yansan e os Ibejis, algumas vertentes que são filhos de Ogum e Yansan, né? E o que acontece? Ela é a senhora das cachoeiras, dos lagos, das lagoas, dona do ouro, enquanto Yansan é dona da prata e Iemanjá é dona das pedras preciosas. Oxum é representada, então, como uma jovem meiga, gentil, doce. Mas não se enganem, porque Oxum também é guerreira, tá? Você pode até... Eu vou contar algumas lendas que a gente vai perceber um pouco. Oxum é a orixá da fertilidade. Então, ela que vai ajudar na questão do gerar a vida. Iemanjá cuida, entendeu? São facetas da mãe. Para gerar Oxum, Iemanjá cuida, né? E Yansan dá um pedala. E vamos lá. Ela vai simbolizar, então, o amor, junto com Oxumaré, que vai simbolizar o amor, né? Ela vai simbolizar a união, vai simbolizar o casamento, tá? Ela é responsável, como eu falei, pela pela fertilidade. E aí vamos começar com as nossas correspondências. Vai corresponder uma deusa do amor do Haiti, de nome Erluze. Tá? E a própria Afrodite grega. Né? Ela é responsável, e Oxum vai trazer nesse simbolismo, estou até com a amarelinha, a sensualidade com a responsabilidade. Quando nós formos ver a Yansan, a gente vai ver que Yansan vai trazer enquanto mais sensual e primitivo. Oxum já traz essa questão da sensualidade, mas integrada a algo responsável. Então ela vai se aproximar aí de uma deusa de origem síria, de nome Istar ou Astarte. Né? A água, enquanto elemento, o Oete, enquanto elemento de Oxum, vai representar aí, simbolicamente o nascimento, o líquido amniótico.
tá? E ela também é responsável pela fecundidade da terra. Nesse aspecto, aí se aproximando da deusa grega Deméter, né? E aí vamos a umas historinhas de Oxum que a gente vai perceber também o quanto Oxum é terrível, né? Lembrando que os arquétipos possuem duas polaridades. É terrível. Era uma vez, todo mundo é terrível. Eu gosto de mitologia porque todo mundo sacaneia todo mundo. É muito legal isso, assim. Sabe, mitologia grega, então, gente, é uma sacanagem o tempo todo. O que acontece? Os deuses no Orum, eles estavam discordando sobre a questão de onde dominar. Oi, dona Sônia. E o que acontece? Eu vou dando oi para todo mundo aqui. Eles estavam discordando sobre a questão dos seus domínios. Alguns queriam restringir os domínios, né? Outros queriam ampliar os domínios. Mas, enfim, eles estavam em uma grande discordância. Então, os deuses no Orum resolveram entrar em guerra. E Oxum também resolveu entrar em guerra. Só que Oxum falou, bom, antes de entrar na guerra eu vou me arrumar, peraí. E começou a Guerra dos Orixás. Então você imagina o couro comendo, tiro, porrada e bomba acontecendo no Orum, e Oxum se arrumando. E aí Oxum sai do seu palácio e fala, eu estou arrumada, estou pronta, vou guerrear. Acabou a guerra. Simples assim, né? Tem a própria lenda da Obá, né? Quando Obá corta a sua orelha, a gente percebe aí uma outra parte da Oxum, né? Oxum Trickster. Acho que seria Oxum sombria, e ela não entraria como um trickster, porque o trickster ele até brinca, ele é trapaceiro, mas aí é sombria, quer dizer, eu quero denegrir o outro, eu quero ferir o outro. E existe a lenda da própria Oxum Apará, que vai falar o seguinte, sobre duas irmãs, Oxum e Yansan. Vamos imaginar, gente, aqui, irmão mais velho, irmão mais novo? Então vamos colocar o Oxum como irmã mais velha, tipo aquela adolescente, sabe, que tá lá, então isso aí no meu cabelo. E aí fica o irmão mais novo. Eu vou pegar o seu, sei lá, o seu delineador, eu vou não sei o quê. Enfim. O que acontece? Oxum, ela possuía dois espelhos. Um espelho que revelava tudo o que havia de lindo e belo no mundo. E outro espelho que revelava tudo o que havia de horrível no mundo. E Yansan, então vamos brincar aí pensando como uma irmã mais nova, né? Ficou lá curiosa para ver o espelho. Nós percebemos isso nas lendas, enfim, que sempre tem alguém que faz justamente o que não é para fazer. Por exemplo, não entra no quarto. Aí tem alguém que vai lá e entra no quarto, né? Que isso também vai gerar, pensando numa estrutura, o clímax da história, né? E aí, Yansan pede pra... Você gostou, Érica? Ela pede, Oxum, eu quero ver o espelho. Não, você não vai ver nada, é meu, fica aí quieta. Não, mas eu quero ver o espelho. Não, não vai ver nada, sossega aí. Tá. É claro que Yansan não ia sossegar, né? O espelho. Yansan, hein? Só que, ainda mais Yansan. Só que Oxum simplesmente fez o seguinte. Ela falou, bom, como o Yansan vai me encher aqui com essa questão de olhar o espelho, eu vou trocar os espelhos. Ela deixou na superfície ali das coisas do quarto dela o espelho que revela as coisas mais feias do mundo e mais odiosas. E aí Yansan entrou no quarto de Oxum, falou, agora peguei o espelho. Quando ela pegou o espelho, era o espelho, oi Ju, tudo bom? Quando ela pegou o espelho, ela viu o quê? Não era o espelho das coisas mais belas, mas sim o espelho das coisas mais horríveis e terríveis. Então ela se viu ali, naquele reflexo, como um monstro feio e horroroso. Aquilo a fez ficar tomada de um desgosto gigantesco. E ela morreu entristecida. Ai, que horror. Né? Mas aí o que acontece? Os outros deuses orando, Orumilá, o Duduá, enfim,
olhando ali o que aconteceu. Falou, Oxum, deu ruim aí com a Yansan. E o que que você fez? Olá. E o que que você fez aí? Ó, você viu? Você trocou os espelhos, a menina morreu. E aí? Eles condenam Oxum a viver com a sua irmã nas costas. Então, Oxum é obrigado daí a carregar a Yansan nas costas. E aí dá-se origem à qualidade de Oxum Apará, que durante 6 meses é Oxum, eu sou filho dela, durante 6 meses é Oxum. E como é que é ser filho de Apará? Durante 6 meses tá, que bonitinho, ai, eu quero você. Aí ela vira, os outros 6 meses, ela se torna Yansan. Aqui, quando vira a costa da irmã, durante 6 meses você quer soprar e quer ver o que tá quebrando, né? E é uma qualidade de Oxum que inclusive dança com a bebê e uma espada na mão. Tá? E aí, por que eu trouxe essa questão? Por que eu trouxe essa lenda aí do espelho mais horrível? Porque eu vou começar a trazer um pouco do que eu trouxe ontem, mas eu vou ampliar. Gente, eu acho que na nossa... Não, vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouco essas Oxuns aí ao longo da história. André, eu vou te pedir um favor para você ir anotando as referências, tá? Que eu vou daí jogando. Claro. A primeira, gente, assistam, é um filme maravilhoso, ele tem 4 horas de duração, mas é perfeito. 4 tá? horas? 4 horas de duração, é com Elizabeth Taylor, Cleópatra. Vocês querem um exemplo na história mais Oxum do que Cleópatra? Entendeu? Que vai trazer ali, e eu acho que no filme isso vai ficando bem visível, quando ela seduz Júlio César, seduz ali o Marco Antônio, enfim, tudo ali que ela faz, né? Mas, gente, Oxum não é manipuladora, quer dizer, também, mas não é só isso, tá? Viu? Ó, a dona Sônia fez a lição de casa, ela assistiu Cleópatra, é maravilhoso, é lindo, tem DVD, gente, é maravilhoso esse filme. Tem DVD. Tem DVD, Na eu tenho uma locadora, coleçãozinha Blockbuster. eu tenho uma coleçãozinha de filmes, sabe, Ah. assim, DVD, eu tenho, os antigos são os principais, né? E o que acontece? Então é um exemplo aí de Oxum, tá? Vocês querem ver outro exemplo na história de Oxum? Mata Hari. Mata Hari foi uma dançarina exótica dos Países Baixos, que ela foi acusada de espionagem na época da Primeira Guerra Mundial e foi condenada à morte por fuzilamento. E o que acontece? É verdade, eu tinha duas cópias da Cleópatra, eu dei uma pro Gui também. Eu gostava tanto que eu tinha 2 DVD, daqui eu achei que tinha quebrado, de tanto que eu rodei. Então o que acontece? A Mata Hari, daí, ela foi curiosidade de especulação de biógrafos, romancistas, cineastas. Muita gente fala da Mata Hari enquanto que ela foi realmente uma espiã, ela foi uma cortesã, enfim. E ela transformou num símbolo aí da ousadia feminina, né? Então, assim, ela trocava mensagens e tudo mais, e utilizava da sensualidade, né? Então nós podemos pensar aí muito nessa questão da Mata Hari também como uma Oxum. Tá? Boa tarde, Sol. O que acontece? Eu percebo, né, se nós olharmos aí um sociólogo alemão, Zygmunt Bauman, qualquer livro dele, gente, tem o título líquido, tá? Você tem modernidade líquida, tem vida para consumo, amor líquido, enfim, gosto muito de Bauman. Ele vai falar sobre essa questão da liquidez na nossa sociedade. Tá? E hoje você tem um culto excessivo a Afrodite na nossa sociedade, um culto excessivo ao Oxum. Eu brinco, eu falo bastante. Olá, Devinho. Nossa, quanta gente, quanta alegria. Enfim.
você tem um culto a essa imagem de Oxum. Você olha as adolescentes, gente. Eu brinco que nunca em outro momento a adolescente foi tão padronizada. Porque você vê, é a menina, geralmente, muitas vezes ela tira a foto de costa, o cabelo tá na bunda, com a chapinha, entendeu? Ou às vezes ela tá assim, ou às vezes ela tá com a fumaça do narguile, né? Maquiagem, Enfim, muita maquiagem. maquiagem, muita maquiagem, entendeu? Filtro do Instagram, né? E tudo cheio de coisa, enfim. É o que nós temos, né, hoje. E a unha também, sempre muito bem feita, tal. Isso tem a Fale. ver, ô Léo, com o excesso do arquétipo de Oxum na sociedade? É isso que Sim, nas mas olha adolescentes? só. Sim, e olha como é essa questão é. A Oxum, ela vai falar sobre coisas muito boas. Oxum vai falar sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre amor próprio, tá? Mas também ela pode mostrar as coisas, porque, veja, é um excesso, e é um excesso dentro da persona, que nós chamamos em psicologia analítica, que são as máscaras que a gente usa. Mas é uma máscara que está aí colada, engessada e ficou, né? Então você percebe, quando essa máscara fica aí colada, engessada, ela é importante, uma parte da persona, para a nossa adaptação na sociedade. Mas quando ela fica Uhum. engessada, é complicado porque não consegue experimentar outros papéis, né? Uh, você vai perceber o quê com isso? Um sintoma, que é a sua... a coisa fica simplória, a coisa fica rasa, você entende? Aqui me fugiu a palavra, gente. Superficial? Mas a sua superficialidade, perfeito. Né? Oi, Gabi, tudo bom? Prazer. O que acontece? Eu sou tão sociável. Acaba a live, eu fico assim, eu me escondo no edredom. O que acontece? A superficialidade, porque a Oxum ela vai falar de um cuidado, de um amor próprio, das questões da autoestima, das questões do amor, em profundidade. Até porque Oxum é o próprio arquétipo da amante. Tá? Vou deixar aí uma outra sugestão de referências de Anshinoda Bolen, As Deusas e a Mulher. Tá? É um livro maravilhoso e deixo também o Junito Brandão, que é um mitólogo brasileiro, com com os 3 livros dele sobre mitologia grega, volume 1, 2 e 3. Então, você percebe que há um culto dessa Oxum enquanto superficialidade, né? E aí qual que é o maior medo da Oxum? Então ela é toda lá bonitona, ela se arruma, tudo mais. Qual que é o maior medo da Oxum? É Ser justamente o julgada, contraponto. Envelhecer. envelhecer. Hum. Entendeu? Por quê? A juventude, muitas vezes na nossa Paulinha, que saudades, ficar sozinha também, porque se ela não integra, se você trouxe uma questão, Elaine, muito interessante, dessa questão de ficar sozinha, porque se ela não integra justamente o autocuidado, esse amor próprio, ela vai justamente trazer a questão que você tem aí, solidão e solitude. Ela vai trazer o estar sozinho como solidão e como um monstro terrível e um lugar de um esvaziamento gigantesco. Quase um buraco existencial. Nós chamamos isso em fenomenologia de malogro existencial, como se fosse um fracasso existencial. Tá? E esse é um lado muito importante. Quando ela vai integrando esses aspectos, ela começa a desenvolver a solitude, quer dizer, essa parte de, poxa, eu também estou bem comigo mesmo, me mimar. Olá, Vini. Me mimar, estou aqui, estou me curtindo, me cuidando em profundidade. Gente, amor próprio e autocuidado
Quando a gente vê, parece que, nossa, amor próprio, cuidado. Cuidado com isso, porque parece que nós estamos atingindo o nirvana e estamos iluminados e, nossa. Não. Só que não. É um processo dificultoso, é um processo doloroso. Nós vamos olhar para coisas que nós não vamos gostar, vamos olhar para a face feia do espelho. E olhar para a face feia do espelho é necessário coragem, porque nós tendemos a pegar as nossas questões, as nossas dificuldades e varrer para debaixo do tapete. Aí quando sacode o tapete é poeira para todo lado, vem aquela sombra monstruosa e, nossa, o que eu faço com isso? Né? E aí é engolido pela sombra. Enfim, mas é um processo. E o autocuidado, o amor próprio é sempre processual. É sempre um processo. Tá? E aí eu tô falando dessa questão da dificuldade de envelhecer. Então, bem, hoje nessa contemporaneidade, você tem o anti, né? Você tem o renew, activil, iu, que é tudo anti-envelhecimento. Anti-40, anti-50. Como, sei lá, você passou dos 50, o que aconteceu com você? Morreu, tá perto de morrer já. Virou Leviatã, sei lá eu, monstro dos mares, enfim. Como você tem, existe um texto de um psicanalista que está num livro da coleção de Gerontologia, no volume 2, capítulo 3. Jesus amado, eu sou muito assim, gente. Jesus, você acabou de falar, se você falar, Renata, fala um livro que ele falou, já não lembro. Que é um texto do... É um psicanalista argentino chamado Ricardo Yacoub, que ele vai falar sobre a juventude, me dá até calor, enquanto fenômeno divino. Então ele fala divina juventude, e quando nós somos jovens, nós não experimentamos essa juventude em toda a pujança. Então assim, eu sou jovem, eu posso fazer tudo, e eu vou fazer tudo, eu vou extrapolar, e dane-se o mundo, não é? Somos tão jovens, já diria a Legião Urbana. Mas a velhice, tratada como algo mortal, como a última estação antes da morte. Gente, isso é uma ilusão. A morte pode acontecer em qualquer momento da vida. Qualquer momento. Basta estar vivo para se morrer. Lembra que eu falei na primeira live? E Cu constela justamente com a morte. É aí que ele pega o corpo. Ele pode pegar o corpo a qualquer momento. A gente não sabe os desígnios, né? Por isso que é um mistério. Tá? Olá, posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, deve. Você vai falar sobre a parte de Oxum que está ligada à prosperidade? Ou posso perguntar agora? Pode perguntar agora, que eu ia falar, eu ia falar do feminino. Eu ia falar também dessa parte feminina, mas pode falar a pergunta. Porque você estava falando sobre esse arquétipo de Oxum na sociedade, principalmente que a gente vê nas adolescentes de uma forma muito intensa. Isso também, essa parte, digamos, desequilibrada, em excesso de adquirir bens materiais que não têm... Consumismo? Consumismo. É o que parece brilhar, mas não brilha. Isso a gente vê, né, na sociedade como um todo, não só nos adolescentes, mas até nos adultos e nas crianças. Todos nós. Crianças. Sim, isso também seria um arquétipo de Oxum que a gente negativou por excesso? Ou seria... Nós podemos pensar nisso e podemos pensar em um outro conceito, é muito bem trazido por vocês, que é um conceito que nós chamamos de falso self. Existe o self. Self é um arquétipo regulador da psique, tá? Que nós tendemos a projetar na imago Dei, ou seja, imagem de Deus. E existe o falso self. Aquilo que parece brilhar e não brilha. Então eu fico louco porque saiu o Samsung S não sei o que é dourado. Eu estou louco por um S20? Estou. Mas enfim, claro que eu estou brincando aqui um pouquinho, mas assim, você fica louco por essas coisas, mas você vai consumindo-as sem uma reflexão. A gente pode pensar aí, Rei André e pessoal que está aí nos ouvindo, nisso, enquanto a falta aí dessa Oxum, quando você entra no negativo e olha as questões da alma, e aí Eros e Psique, como amor e alma, você olha aí
essas questões não com profundidade, mas sim com superficialidade. Então você vai, muitas vezes, seguir a máscara do padrão, do consumismo, repetir isso e vai se tornando vazio, né? O que acontece daí a nível de sintoma, gente? Você vai percebendo uma despersonalização, a pessoa começa a não se reconhecer mais. Tá? Então é muito comum chegar, mas, poxa, chegar aí em algum momento, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? Eu não sei. Não sei, porque, entende? Você é muito mais do que o que você tem e o que você faz. E a gente acaba se envolvendo nisso e... Exato. E também esse consumismo é algo totalmente efêmero, né? Nós somos efêmeros enquanto humanos. É muito legal Né? imaginar, né? Se tirar tudo que você comprou, se tirar suas redes sociais, as fotos com filtro, o que sobra? Quem é você? Entendeu? Quem é? O Léo é fácil de saber. É uma enciclopédia, é uma Barça da nossa época. Imagina. E aí, bondade de vocês, gente, imagina. Eu tava falando dessa questão de amor, certo? Sim, Vamos viajar do feminino e do amor, isso, vamos lá. Vamos viajar, então. Porque, então vamos pegar aí nosso barco da mitologia. Vamos viajar pela mitologia grega, vamos trazer aí Oxum junto com Afrodite de mãos dadas, né? Existe a genealogia dos deuses gregos. E olha que concepção interessante, gente. Eu falo que estudar mitologia é algo maravilhoso. Eu preciso só pegar minha colinha aqui, tá? Porque muita coisa, assim, a Barça tem hora que dá trava, assim, os arquivos não se encontram. O que acontece? Outra coisa. Oxum viveu com Oxóssi, Oxum viveu com Xangô, Oxum viveu com Ogum, tá? Ela é ligada aos amantes. E aí, né, fala, é ligada aos amantes, nossa, ela é piranha. Não, ela não é piranha. Ela é dona dela mesma e ela faz o que ela quiser com o corpo dela e você fica quieto. Porque ela é empoderada. E pronto, acabou. Então dá pra chamá-la de orixá feminista. Então, feminista, eu sempre, assim, vejo, tenho um pouco de cuidado, mas eu acho que enquanto princípio de igualdade, sim, tá? Eu acho que sim. Entendeu? Imagina, Paulinha, imagina. Então, o que acontece? Gente, isso é integrar os aspectos. E ela foi viver com quem ela quis e pronto, acabou. Não deu certo, ela foi viver com outra pessoa. Não deu certo, ela foi viver... E aí? E tá errado? E não é assim? Ficar preso no relacionamento bosta? Exatamente. Não, e também assim, só o homem pode mudar de parceira. Tá bom. Vai, eu sou o Bozo agora. E, enfim. Então você percebe como é importante esse simbolismo de Oxum, quando ela vai falar, por isso que eu falei lá no começo que ela vai integrar os aspectos da sensualidade, sexualidade e responsabilidade. Porque ela integra esses aspectos e sabe vivenciá-los na dosagem certa. E aí, como eu estava falando, gente, vocês já ouviram falar de Eros? O famoso Cupido, que alguns falam que foi uma maconha, enfim... Oxum é a Gretchen, gostei. É a Gretchen, entendeu? Pois é. Mas se a gente olhar, a Gretchen tá no 16º casamento, né? 6 mais 1, 7. É uma gênese pra ela, enfim. O que acontece? Eros... eu vou trazer uma coisa engraçada. Todo mundo xinga o coitado do Eros. Porque o Eros usa muleta, inclusive é o título de um nome, de um livro, André. Eros de Muletas, que fala sobre os amores errantes. É mesmo que existe isso? É o título de um livro. Lindo, livro lindo. Então daí esse Eros... sei lá, Eros é marginal, Eros é desgramado, Eros fuma maconha, meu Eros cheira cocaína, meu Eros, sei lá, chutou Jesus... Né? Então tá, esse Eros é tão terrível assim
E você não tem responsabilidade nenhuma, bem nas suas escolhas amorosas. O Eros usa muleta ou você que colocou a muleta no Eros? Qual é a sua parcela de responsabilidade nisso? A gente dá muletas para Eros, a gente tem que saber como pedir, gente. Nós temos que saber como escolher o amor. Se a gente pensa em qualquer coisa, pode vir qualquer coisa mesmo. E aí pode vir relação abusiva, aí pode vir a violência doméstica. Quer dizer, você quer saber do seu amor e do seu autocuidado? Olha as suas finanças, olha os seus amigos, olha o seu parceiro. Olha a sua vida em profundidade. Olha quanta seriedade. Que forte isso, né? É. Eita! Que esse vinho de hoje tem o teor alcoólico mais alto. Hoje por aqui, que agora eu vou um cantinho, fazendo uma reflexão. Vai chorar e já volta. Mas, gente, são questões que a gente tem que pensar, porque muitas vezes, como já diria Sartre, o inferno são os outros. É. E que nós temos que olhar para nós mesmos, olhar nossas culpas, nossas responsabilidades, o que nós temos de negro, integrar isso. Isso é o caminho para esse amor aí, Oxum, e para esse conhecimento, e para esse autocuidado, para esse olhar para si de uma maneira mais íntegra e responsável. Né? E aí, de onde que veio esse Eros? Meus caros, Eros é filho de Afrodite e Ares. O amor é filho, né? Então essa questão do desejo, vamos colocar Eros como desejo, tá? O desejo é filho do amor e da guerra. É o André. Vamos dar meu nome no documento. Vamos dar meu... Eros da Silva Sauro. Então, olha que lindo como a mitologia nos ensina, como a genealogia grega, africana e afins e enfins nos ensinam tanta coisa. E o desejo, o amor, essa questão erótica. E, gente, questão erótica não é o polidense, não é tirar a roupa. Erotismo é qualquer coisa que é referente a Eros. Uma coisa para ser erótica, ela não precisa ser pornográfica. Entendeu? Ai, que bonitinho! Então, o que acontece? Eros... Tá? A gente vai rebatizá-lo de Eros, né? O que acontece? Eros, essa questão erótica, vai falar sobre desejo, vai falar sobre vida, tá? Não é essa questão que hoje saiu, que caiu nessa questão do erótico só como algo sexual. Não, vamos ampliar isso, tá? E olha que lindo, o desejo como filho do amor e da guerra, né? E aí Oxum vai falar justamente, meus amores, sobre o feminino. Sobre o feminino enquanto expressão da mulher e sobre o feminino no homem. Todo bombado possui uma Barbie do lado. Vocês já perceberam? Porque ele projeta ali a ânima, a Oxum dele. A Oxum interna dele. Tá? E, meninas, eu vou trazer para vocês uma historinha da mitologia grega. Eu tô cheio de histórias hoje. Vou trazer as tarefas, tá, gente? Isso vocês podem pesquisar, tem na internet, tá? O que acontece? A história famosa de Eros e Psique. Nós podemos trazer aí o amor e a alma. Existe uma hora, e aí vamos falar um pouquinho, bem em parênteses, tá, meninos? Sobre as relações amorosas. Principalmente quando a gente tem relações amorosas há muitos anos, há muito tempo. Tem horas que a gente parece que sente que Eros vai embora na relação, né?
Isso existe na mitologia. Eros tem uma hora que ele sai da psique e depois ele volta. Na relação, às vezes, Eros volta. E às vezes Eros não volta, vai ser investido em outras coisas. Gente, isso é viver. Isso é a hermenêutica da vida. Trazendo aí a primeira live. Isso que eu ia Né? falar, não sabe o que é? Bora ver as outras lives. Bora ver. Léo, só quero fazer um PS aqui, que o André fez um... A gente sempre conversa sobre as suas lives depois, né? Porque são aulas Sério? muito importantes. Sim, sempre. Ah, imagina, André, gente, imagina. é sério, você não tem noção do quanto é importante pra gente e para as pessoas que te ouvem. Você... Aí o que o André falou é... Nossa, esses encontros com o Léo, além de aula, é como se fosse uma terapia coletiva. Eu falei, Não, mas é verdade. É verdade, sabe? E você vai falando, a gente vai se percebendo e vai vendo pontos a se melhorar. Então, gratidão. Pode continuar. Imagina. Eu que sou grato ao que eu já falei e falo em todas as lives, gente. Não sei muito, tento compartilhar o pouco que eu sei. Tô aprendendo com vocês. Imagina. E aí o que acontece? Existem as tarefinhas aí que Afrodite dá a Psique quando Eros vai embora, tá? Porque, gente, Afrodite é uma sogra terrível. E vocês percebem que existem relações, às vezes, de mães e filhas, que muitas vezes a filha compete com a mãe, não sei o quê. Você percebe, gente, né? Ai, as Afrodite com medo de envelhecer. E aí eu recomendo a minha dissertação de mestrado. O Envelhecer, uma análise junguiana na mitologia africana. Que eu vou falar dos deuses velhos enquanto o envelhecimento. Que incrível isso. Você sabe que a Thaís, eu estava conversando com ela outro dia, ela estava falando que estava estudando sobre isso. Sobre casos, assim, muito cruéis, inclusive, sobre mães e filhas. Coisas, assim, horríveis. Meu, que incrível. Você é a Afrodite nova emergindo e a velha Afrodite que não consegue lidar com o seu processo de envelhecimento. Eu vou deixar aqui só uma outra indicação, que eu estou vendo também pelo tempo. André, essa dissertação pode ser encontrada online, tá? Que daí eu vou falar sobre Nanã, o Baluaê e o Xalufã e da figura do Preto Velho enquanto complexo cultural brasileiro. E tem um livro em espanhol, o pessoal que lê em espanhol bem, que é a mesma autora das Deusas é a Mulher, que daí é um caminho de desenvolvimento para Oxum, né? Enquanto medo do envelhecimento. Se chama Las Diosas de la Mujer Madura. Tá lindo. Eu tenho em PDF, depois a gente pode ver aqui. Mas vamos às tarefas da psique. A Afrodite manda 4 tarefas. Vocês percebem que muitas vezes nos contos de fadas e nas historinhas míticas e mitológicas existem 4 tarefas? Porque o número 4 na psicologia analítica significa justamente o complemento das questões. O quadrado é perfeito. E justamente o encerramento de ciclos. E tem a ver com numerologia também, né? O 4 perfeito. Também, exato. Eu não sou muito bom em numerologia, não é minha área, mas fala sobre isso, por favor. Gente, fique à vontade. Primeira tarefa. A psique de uma jornada noturna. Por que é importante a jornada noturna, gente? Existe um livro do James Hollis chamado Assombrações, Dissipando Fantasmas Internos. É um livro lançado em 2016 pela editora Paulus. É um livro cinzinha, que ele vai falar sobre os nossos fantasmas internos. Muita gente sofre de insônia, né? Porque, simbolicamente, a insônia é quando os nossos fantasmas estão acordados. E quando os fantasmas acordam? Na noite, porque eles não podem se manifestar durante o dia. Então ele vai falar do fantasma do medo, da vergonha, da culpa, do não vivido, que ficam nos assombrando. Então, numa jornada noturna, ela vai ter que separar um monte de cereais por espécie. E aí, chega lá a psique, ela vai verificar que o monte era imenso e que teria de separar grãos de trigo, cevada, milho, né? Grão de bico, papoula, lentilha e fava. Se vocês perceberem, são 7 grãos que ela tem que coletar. Psique já era meu macumbeiro, foi dar um ebó, hein? E o que acontece? Quando ela olhou ali a separação desses grãos, ela se viu totalmente sem esperança. Tudo perdido, começou a chorar. Mas aí vieram as formigas nos ajudar a trabalhar em conjunto. Qual que é
a primeira tarefa do feminino: saber separar os sentimentos e dar nome a eles. Você percebe? Eu tenho trigo, eu tenho cevada, eu tenho milho, eu tenho grão de bico, eu tenho papoula, eu tenho lentilha e tenho fava. Não são, todos são grãos, mas não são espécies diferentes? Aí Afrodite vai ordenar a segunda tarefa: trazer para a deusa do amor flocos de lã de ouro que cobrem o dorso de carneiros ferozes que vagueiam num bosque à beira de um rio caudaloso. Afrodite olha os animais. Desculpa, Psique olha os animais e começa. Não vou conseguir. Muitas vezes nessa jornada da Psique dá vontade de dar 3 tapas na orelha dela. Ela começa. Não consigo. Foi nesse momento daí, aí ela decide se afogar no rio. Bem Oxum, né? É que o Oxum assim, ela fala, eu vou desmaiar, mas tem que ter um colchão perto. Entendeu? Tem que ter um colchão perto pra ela cair. Eu gosto de fazer essas caricaturas, sabe? E aí, nesse momento, um junco que brotava do rio evitou a sua morte, ensinando-lhe como executar a ordem divina. Oi, Si. Onde que a gente pode ler sobre a Psique? Eu mando os links. André, depois a gente põe um link aí da lenda, tá? Da Psique, quando nós fomos subir a live, tá bom? Beleza. Gente, vou fazer uma propaganda. A live estará presente a partir de amanhã no site casadeautocuradores.com.br. Agradecemos a sua preferência. E lá todas as referências que o Léo passou, inclusive. Eu tô me sentindo meio Hermes hoje, tá? E aí o que acontece? Bastava então que a Psique colhesse lã dos galhos e das cercas por onde eles se enroscavam. E aí ela vai cumprir a tarefa. Qual que é a segunda tarefa do feminino? Separar. Então, a primeira é separar os grãos, separar as coisas. A segunda, lidar com a voracidade e com a parte instintiva de si mesmo. Terceira tarefa. Cadê aqui? Eu pulei a terceira tarefa, gente. Vamos lá, a terceira tarefa. Psique deveria buscar água perigosa. Afrodite lhe entregou um jarro de cristal. Uma ligação, pronto. Afrodite entregou eu tô fazendo live, gente. Vou atender o telefone. Ela entregou um jarro de cristal e ordenou que ela escalasse um rochedo íngreme e enchesse o jarro numa fonte da qual rolavam as águas escuras que alimentavam 2 rios infernais, o Cócito e o Estige, que são rios que correm no Hades, tá? A fonte era guardada por terríveis dragões. Aí a Psique olha lá, fica petrificada, que não consegue nem chorar. E aí ela recebeu o auxílio de Eros, que abriu suas imensas asas em socorro. A amante, a deus do amor, passou rapidamente por dentre os ferozes dragões e encheu o jarro, entregou a Psique. Terceira tarefa. Para olhar para si mesmo e as suas questões e as questões do feminino, tem que estar desnudo, tem que olhar para as suas profundezas. Ao mesmo tempo, olhar para as profundezas, mas sem se deixar consumir por elas. Vocês podem perceber que quem prova da água do rio Estige esquece justamente as suas vivências em vida. Então, sem se deixar tomar por isso. Tarefa difícil, né? E aí nós temos a quarta tarefa de Afrodite. De Psique, desculpa. É que a Afrodite fica toda hora falando não tá bom, não tá bom, não tá bom, e eu acabo confundindo. Ela entrega uma caixinha. E ordena que descesse ao fundo do Hades e que se apresentasse a Perséfone. Perséfone é a consorte de Hades, rainha de Hades. Nós vamos ver Perséfone, meus amores, quando virmos o simbolismo de Euá, tá? Ai, quero! Quando? A próxima é o Oxóssi, depois é o Okô, depois eu posso fazer Euá. Eba! E aí pediu daí um pouquinho da beleza imortal. Afinal, ela consumiu, né, os cuidados do filho doente. Aí a Psique falou, ela tá me mandando justamente para a própria morte.
Foi quando daí a torre lhe falou com mansidão para que não recuasse diante da tarefa derradeira. Orientou-lhe, deu ânimo. É o ânimo necessário para descer, tá? As moedas, então ela foi lá, pagou o barqueiro Caronte, deu bolinhos para Cérbero, né? E, enfim, ela vai, aí ela tá no meio do rio, da barca do Caronte, e ela não vai atravessando, né? Aí ela encontra tecedeiras, enfim. Aí ela encontra lá a Perséfone e consegue fazer todas as tarefas. Novamente, falando. Ah, tinha uma outra questão, rapidinha, tá? Novamente falando, gente. Olhar para essas questões é olhar para si mesmo com profundidade. Hades não só representa um lugar sombrio, mas existe o mapa de Hades. Para quem quiser, eu deixo a referência dos Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, porque eles vão desenhando o mapa do inferno, né? Que na verdade, o mundo avernal não é sinônimo de inferno, tá? E sim, avernal é aquilo que está abaixo. É o subterrâneo, mundo subterrâneo. Aí, justamente eu falo para vocês, é questão de olhar para si mesmo em profundidade. Então, Hades também é um lugar psíquico. E é um lugar onde existem muitos tesouros, né? E aí, eu falo que Oxum vai condensar também o simbolismo das duas Afrodites. Vocês sabiam que existem duas Afrodites? Não. Existe a Afrodite Pandemia, ou Afrodite Pandemos, que é justo, olha só, grego é também maravilha, né? Do antigo grego, Pandemos é comum a todas as pessoas. Ou venerada por todo o povo, né? Então essa é uma das Afrodites, que seria uma deusa, entre aspas, vulgar, tá? Ela tinha como representação um bode. Nas casas era comum ter essa representação. Muito, né, reconhecida pelas cortesãs, enfim. Ela vai falar sobre o amor aí para todos e o amor, entre aspas, vulgar, né? Quanto mais próximo dos desejos incontroláveis e vulgares. Deixo como sugestão um livro de nome A Prostituta Sagrada. Tá? Da mesma coleção da Paulus, um livro maravilhoso. Achei aqui o que eu precisava. E aí você vai ter a outra Afrodite. Afrodite Urânia. Ou Ourânia. Que é a deusa Afrodite celestial. Da fertilidade, do amor, do sexo e do prazer. Ou espiritual. Que é uma distinção do aspecto terreno e divino. Tá? Então nós temos Pandemos, Afrodite para todas as pessoas, e Afrodite Urânia. Então, Oxum condensa justamente esses dois simbolismos de Afrodite, né? E para finalizar, só confere comigo, gente. Eu tenho 6 minutos, é isso? Isso. Então tá. Os filhos que Afrodite teve. Ela teve com Hermes, Hermafrodito. Nós vamos ver em Logum Edé. Ela teve com Dionísio, Príapo. E com Ares, ela teve Eros, Deimos, que é o terror, a harmonia, e Phobos, que é o medo. Aí vem a palavra fobia. Tá? Então, gente, hoje eu trouxe esse simbolismo aí da Oxum. Olha quanta coisa que tem, né? A Oxum como muito além da fecundidade, da dona do ouro, ou dessas questões que a gente vai vendo em Oxum. Mas sim, enquanto também autocuidado, enquanto processo é sempre um devir, é sempre um vir a ser, né?
Foi tanta coisa. Vocês sabem que eu sempre faço uma anotação antes da live no meu bloco de notas sobre o que eu vou falar. Eu preciso de um bloco de notas só para live de Oxum. Ô, Eu vou falar Léo, de Logum Edé também. Falar de todos, gente. Todos, ó, todos, todos. É. gente, enquanto o Léo quiser ficar aqui com a gente, toda quarta-feira, às 5 horas, teremos uma aula aqui. Por tempo indeterminado, né, Léo? Até o Léo Se é encher o bem, saco da gente. Que beleza. se é para o bem do povo. Quantas hoje? Hoje 3. Hoje 3. Se é Ô, para o bem Léo, do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. então. Léo, se eu sinto que estou em desarmonia, desequilíbrio em Oxum, como que eu posso... Você deu várias dicas aí de forma através da consciência de como equilibrar isso, mas tem alguma coisa que dê pra gente fazer assim na prática? Sei lá, acender uma vela. Como que eu posso trazer esse arquétipo? Eu vou trazer isso para nível de processo pessoal, gente. Tá? Se olha no espelho, porque o corpo que você tem é o corpo que você habita. Cuida desse corpo. Então, olha para ele com carinho. Acolha a si mesmo. Sabe? Cultua esse corpo. Sinta ali, ó, passando ali um creminho, uma coisa. Que gostoso. Olha, é minha barba, meu cabelo, que gostoso. Esse sou eu. Uhum. Se aproprie de seu processo. Alguém perguntou de Oxumaré, vou falar de Oxumaré também. Gente, só para falar, é que algumas pessoas são a primeira vez que estão entrando na live, tá? Nós vamos falar de todos os orixás afro-brasileiros e africanos também. Eu vou trazer orixás que não são conhecidos no Brasil também, tá? Estaremos aqui, como diz Dalva de Oliveira, neste mesmo lugar de nós dois. Nós vários. De nós muitos, no caso. Nós muitos. Entendeu? Então, assim, eu acho que para se apropriar disso, olhe o corpo. É o corpo que você tem. Sabe? É o corpo que você habita. Né? Enquanto se olhar no espelho também, Ju, é isso também. Né? E eu digo uma coisa, não se olhe com as lentes suas somente como o espelho feio. Todos não temos uma parte em nossa alma, ou algum. Todos nós sempre temos um trauma na alma. Todos nós não temos um patinho feio na alma. Basta para nós descobrirmos o cisne. Eu tô achando que foi tão profundo hoje. Foi. É isso, gente. Coisa boa. Prazer estar com vocês. Uma semana para degustar esse vídeo e aprender e colocar em prática. O que não vai acontecer, claro. Rápido, porque demora, isso é um processo para a vida, né? Exato. E semana que vem o orixá maravilhoso, lindo, perfeito, de nome Oxóssi. Adoro. Estão todos convidados na semana que vem, quarta-feira, com o Léo aqui falando sobre Oxóssi. Amanhã a live, teremos 2 lives amanhã, às 5 da tarde. Às 5 da tarde, Marcelo Deldébio falando sobre Cabalá. E às 20 horas, o Daniel Alan falando sobre naturopatia. Nosso coordenador lá do curso da pós da Unip. E quinta que vem, teremos mais live aí durante a semana, mas quarta que vem teremos o Léo aqui falando sobre Oxóssi. Então, todos bem-vindos. Oxóssi maravilhoso. Oxóssi é o rei. Oxóssi na mata é o rei. Quero, coisa maravilhosa. Oxóssi é lindo. É isso, Léo. Você tem 1 minuto para se despedir. Gente, mais uma vez agradecer aí, acompanhando essa travessia, na verdade, pelos Pantanais, que é o título até de um livro, Os Pantanais da Alma, que são os nossos pantanais, que são as nossas questões. Vamos lá, né? Todos juntos, aprendendo, vamos compartilhando, né? Com essa questão aí, o olhar dos mitos, trazendo diferentes mitos, diferentes culturas, enfim. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Mais uma vez agradeço, Rei, André, que é muito gostoso esse momento. E, enfim, vai ficar gravado casadeautocuradores.com.br. E aqui, assim que terminar, no IGTV já é liberado. Então, se você quiser ver já, no IGTV dá para ver. E depois a gente vai colocar na Casa de Autocuradores.
É isso, 20 segundos. Então, nossa terapia coletiva aqui na quarta que vem com o Léo sobre o pai do conhecimento e da expansão, nosso pai, o Chiaro Oxóssi. Quero, né? Ai, maravilhar, Olê. Beijo. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.